Abra sua Bíblia em Mateus 16. Matthew, chapter 16. Mateus capítulo 16. O texto aqui de Mateus 16, do verso 13 até o verso 20, você tem o advento de quando Pedro teve a revelação de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Revelação. Quando Pedro teve essa revelação, na verdade o nome dele era Simão, né? Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, não te chamarás mais Simão, mas Pedro será o teu nome. Então, o que te dá identidade espiritual é a revelação de Deus na sua vida. O tempo que você passa sozinho com Deus é para que Deus possa marcar você com uma fé tão viva que Ele possa construir alguma coisa em cima disso, que Ele possa edificar em cima disso. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: também eu te digo, tu és Pedro. Então, esse também eu te digo está ligado com o que você conhece dele. Quanto mais você conhece dele, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você o vê, mais você vê a si mesmo. Você não é o que você sente que é a seu respeito, você é o que ele diz a seu respeito. Mas isso precisa ser revelado no seu coração. E quanto mais revelado isso for no seu coração, mais você vai ter fé para enfrentar as portas do inferno. Alguns versículos atrás, ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que são portas? São lugares de entrada e saída. O inferno, ele tem portas de entrada e saída para tentar nos atingir e parar a nossa jornada. Porém, se a minha identidade é rocha, o que vier de lá bate aqui e cai no chão. O que vier de lá bate aqui e sai por aqui. Porque a minha identidade impede que Satanás progrida na minha vida. A minha identidade impede que Satanás continue seus planos na minha vida. Por isso, o tempo que você passa a sós com Deus é tão importante. Orando em línguas, meditando na palavra. Sabe, Deus, Ele quer te revelar tantas coisas. Deus quer conversar com você. Deus quer... Não estou falando de nós, não. Estou falando de você. Deus tem tantas coisas preciosas para a tua vida que Ele não deu para ninguém. Ele vai dar para você. Mas você precisa se entregar à oração em línguas e à meditação na palavra. Porque eu não conheço o caminho do seu coração, mas Deus conhece. Eu poderia ficar talvez 2 anos te aconselhando para tentar chegar num ponto da sua alma e desatar o nó. Deus já conhece o nó agora, Ele já vai no ponto. Pá! Você desmonta. Toda revelação de Deus desconstrói você em alguma hora que você foi construída na carne. Toda revelação de Deus derruba de você alguma coisa que foi erguido pela carne, erguido pelo diabo, erguido pelo homem. A revelação vem para substituir o que é do homem, o que é do diabo, o que é da carne, por aquilo que é de Deus nas nossas vidas. Por isso, quando Pedro teve aquela revelação, diga forte, revelação. Quando Pedro teve aquela revelação, a vida dele mudou. A vida dele foi transformada.
E ele se tornou uma pessoa firme, se tornou uma rocha. Ainda que Jesus estava profetizando, Jesus sabia o que aconteceria com Pedro no decorrer dos dias. Porém, esse Pedro que negou o Senhor 3 vezes, a história nos conta que ele foi martirizado, crucificado. Mas quando chegaram o momento de crucificá-lo, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Quantos podem dar glória a Deus? Ele se ofereceu como libação ao Senhor. Mesmo Pedro, que negou 3 vezes, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele não negou, ele se firmou. Então a revelação de Deus é muito importante, porque ela te revela uma identidade. E aí não adianta ninguém falar o contrário. Deus falou com você. Não adianta o médico do mundo inteiro falar que você está com essa doença. Você sabe que não está. Porque Deus te falou que você está curado. Então você encontrou uma área de fé. A revelação da palavra, a palavra viva, ela abre um campo de lentilha para você guardar. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi guardou um campo de lentilhas. E os filisteus não tomaram o campo. Um valente guardou um campo de lentilhas. Você imagina a força, a habilidade, a eficiência na guerra. A diferença é que hoje, essa habilidade, essa força no combate, não vem de nós. Vem da própria palavra que nós cremos. Eficaz é a palavra, viva é a palavra, forte é a palavra. A palavra é viva e eficaz. Quando você crê na palavra de Deus, você entra numa esfera onde você se torna um vigia espiritual. Porque aquela esfera de ação no seu crer é um campo de lentilhas. É uma saúde conquistada, são finanças conquistadas, é um casamento sarado. E você tem pela fé condição de impedir qualquer demônio, qualquer espírito maligno, qualquer homem, qualquer esquema religioso, penetre no seu campo de lentilha. Porque agora você tem uma esfera de ação espiritual, que Deus te deu pela palavra revelada. A palavra revelada transfere do seu espírito para o reino do espírito uma esfera de ação. Naquela área que você está exercendo fé, porque você ouviu Deus falar com você, ou seja, aquela área que você mudou de comportamento por ouvir a voz de Deus, ela gera um acampamento espiritual. Ela gera um descanso espiritual. Ela gera uma realidade espiritual. E se você não sair desse campo de lentilhas, esse campo vai crescer, 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 como o reino de Deus, e você vai poder alimentar muita gente com essa comida em nome de Jesus. Por que o campo de lentilhas foi atacado? Mas o valente de Davi protegeu o campo, porque o inimigo queria a comida para si, queria impedir que a comida chegasse a Israel, queria impedir que a comida chegasse aos valentes de Davi. Irmãos, o diabo sabe que se ele cortar o seu suprimento espiritual, você vai enfraquecer. A linha é muito tênue entre a alma e o espírito. Então a principal obra de Satanás, o principal alvo de Satanás não é deixar você doente, não é deixar você pobre, não é acabar com o seu casamento. Esse não é o foco do diabo, ainda que ele tenta fazer tudo isso. O foco dele é roubar a semente que entrou no seu coração. Jesus disse que vindo as aves comeram as sementes que caíram à beira do caminho. O que é o caminho? É o meu espírito. O que é a beira do caminho? É a minha mente. As aves do céu vieram e tiraram a palavra semeada, porque ela só caiu na minha mente. Não houve revelação, não houve entendimento revelado, não houve algo dentro de mim que me inspirasse a ser intrépido, que me inspirasse a ser corajoso, me inspirasse a ser ousado. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então aquele momento que Pedro disse: tu és o Cristo, ele não estava falando da alma dele, estava falando do que ele tinha visto.
tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pôde, até então, não podia, mas agora pôde. Ele diz, também eu te digo, tu és Pedro. Quando você descobre que tu és Jeová Rafá, também eu te digo, tu estás curado. Tu és Jeová Jireh, também eu te digo, você é próspero. Então, é o que você descobre de Deus que torna a sua realidade. É o que você descobre de Deus que se torna a sua porção, seu quinhão na terra. Nós não entendemos porque há tanta ênfase na palavra em conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está escrito. Paulo diz assim, olha, eu tive muitas coisas, mas eu considerei tudo que eu tinha como perda. Eu era o cara lá em Israel, mas eu considerei tudo que eu perdi como estrume para ganhar a Cristo. Tanto que Paulo conhecia Jesus, para ser achado nele. Meu irmão, quando um problema vem e você é encontrado em Cristo, o problema não para você, é você que para o problema. Para o conhecer, Paulo disse, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Quantos aqui já viram o poder da ressurreição agir através de você? Diga amém, Jesus. Né? Poder da ressurreição. Você é chamado para andar no poder, não é qualquer poder, irmão. Não é, é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, quando a gente vai orando em línguas, e esse nível espiritual entra no nosso coração, nós corremos um perigo. Porque é muito gostoso você receber revelações da palavra. A Bíblia não é mais um livro fechado para você. O selo foi aberto e a Bíblia está sendo liberada para o seu espírito como vida. Vida, vida. Agora você não lê a Bíblia, agora você aprende com o Espírito Santo. Agora você não apenas estuda a Bíblia, agora você penetra nas profundezas de Deus. A letra é apenas uma janelinha através da qual você passa por ela e mergulha em águas profundas. Por isso que alguns irmãos pegam um livro como Esther, por exemplo, que fala da igreja carnal, Vasti, e da igreja espiritual, Esther. E leem Esther 50 vezes, porque toda a simbologia de Esther é aberta para ele começa a enxergar que Mordecai fala de firmeza, o rei fala de Jesus, Esther fala da noiva, Vasti fala da noiva carnal, que resiste, que não se quebranta. Você vai entendendo Esther, porque o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. O Novo Testamento é a luz projetada no Antigo Testamento. Você nunca vai entender o Antigo Testamento sem que você entenda o Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento e ficar lendo o Velho Testamento, ficar lendo, você vai se condenar. Você vai se sentir no inferno. Porque o objetivo da lei é justamente te deixar se sentindo condenado. Então, quando você pegar o Antigo Testamento, você tem que pegar ele com a graça de Deus sobre a sua vida. E aí vai abrir a palavra. A vida de Davi vai ser profética para você. A vida do rei Ezequias vai ser profética para você. Tudo na Bíblia fala quando você está cheio do Espírito Santo. Tudo na Bíblia é vivo quando você está aprendendo na escola do Espírito. Até uma genealogia que muitas vezes a gente pula quando chega, a gente fica e aprende. Tem tanta riqueza nas genealogias, tem tanta riqueza na palavra de Deus, irmãos. Tudo que Deus é, Ele colocou na sua palavra. A palavra de Deus é maior do que o universo. A palavra de Deus é maior que a eternidade. Essa palavra ela é riquíssima, riquíssima. Você não terá tempo aqui na terra de aprender o suficiente para viver o que você precisa viver. O seu aprendizado com o Espírito sempre vai ultrapassar o seu tempo de vida. Se você for alguém mergulhado nas águas de Deus. O seu aprendizado no Espírito Santo vai ser tão profundo, tão vivo,
que você vai começar a se tornar uma pessoa fora desse tempo. Por isso que as pessoas vão chamar você de louco. As pessoas não vão entender o que você fala, não vão ter conexão com você, porque você está em 2016, perdão, ela está em 2016, mas você está vivendo no ano 3519, em termos de revelação, de entendimento, se Jesus não voltar até lá. Porque o que nós ensinamos hoje, daqui 400 anos, os mestres da época vão dizer, puxa, como eles eram bebês. Hoje tem coisas que eu falo que ninguém entende. Daqui 500 anos, se Jesus não voltar, o que eu falo hoje vai ser assim, leite do leite, do leite, do leite, do leite. Porque o que eu falo está ligado com a minha experiência. E a minha experiência ainda é muito rasa. Eu já vi surdo ouvir, eu já vi uma menina cega de nascença do olho esquerdo ser curada, pessoas curadas das vistas, de surdez. Eu já vi muito milagre na minha vida, muito milagre. Mas eu considero que eu tenho uma vida ainda muito rasa, muito rasa. Eu tenho muito para mergulhar nas profundezas do Espírito. Vocês sabiam que o lugar mais profundo do mar ainda não foi descoberto? Não houve sonda ainda capaz de, não é ir lá não descobrir a real profundeza do oceano. Eles têm estimativas, pelos sonares, pelos aparelhos incrivelmente tecnológicos que há hoje, mas nenhum cientista pode dizer, o lugar mais profundo do oceano é tal. Ninguém descobriu ainda. Agora, gente, se a gente não sabe, com toda essa tecnologia Apple, com toda essa tecnologia Bill Gatesiana, se nós não conseguimos descobrir a profundidade do oceano, a gente tem que chegar à conclusão que a gente não sabe de nada. Então eu considero a minha experiência extremamente rasa, mas eu estou andando, keep walking, eu estou andando, e eu vou cada vez mais em águas mais profundas. Por que não é muito fácil caminhar comigo, irmãos? Eu reconheço que não é fácil. Você encontra comigo hoje, eu estou num lugar, daqui 3 meses eu não sou aquela pessoa mais, eu não estou naquela dimensão mais, eu já estou em outro lugar. Aí você, agora é assim, aí daqui 6 meses você descobre que não é assim mais. Pastor Heber, muda demais, não é que eu mudo demais, eu não paro de mergulhar. Então você tem que aprender a andar com pessoas espirituais, porque elas estão sempre mergulhando mais profundo em Deus. Pessoas espirituais sempre estão mergulhando mais profundo em Deus. Claro que eu tento falar segundo a capacidade dos ouvintes. Jesus era perito nisso, mas eu não tenho a maturidade dele, né? Eu não tenho. Então eu só posso ministrar do lugar que eu estou no Espírito, como eu posso ministrar. Mas o assunto aqui é faxina. Desde domingo eu estou pregando a mesma coisa, todas as palavras, muda os títulos, mas é a mesma coisa. A faxina que acontece quando você começa a orar no Espírito Santo. E aí, a grande maioria para de orar porque não suporta o conflito que vem para fora. Não suporta as feridas não amolecidas por óleo, que agora são amolecidas por óleo através da oração em línguas, espremidas, dói, uma ferida espremida dói, e a sua tendência, confia em mim, é fugir daquela dor, porque aquela dor fala de você. Aquela dor é apenas um retrato do seu caráter mal formado. Por isso é que dói, porque a gente é muito soberbo, a gente não quer aceitar aquilo que a gente está vendo. Não, eu não sou tão soberbo assim como está aparecendo, não. Não pode. Eu não sou tão incrédulo assim. Então, há uma luta muito grande. Em segundo lugar, a própria carne não quer perder a alma, porque enquanto a carne tem a alma cativa a ela,
você é carnal. O dia que a sua alma se libertar da carne e ligar-se ao Espírito, você é espiritual. Uma pessoa espiritual não é apenas alguém que nasce de novo. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem a alma sujeita ao Espírito. Porque não é o Espírito que anda no Espírito, é a alma que anda no Espírito. São os meus pensamentos renovados pela palavra, minhas emoções curadas, saradas, que agora podem refletir o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Imagina as suas emoções cheias de amor, emoções cheias de alegria, emoções cheias de paz. Irmãos, não tem preço isso. O fruto do Espírito é algo impagável, mas que você só encontra na jornada da fé. Fruto do Espírito é algo incomparável, mas você só encontra no crer da palavra de Deus, no jogar-se sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor exaltou a sua palavra sobre todas as coisas, e que Deus estabeleceu a sua palavra no céu para sempre. Não há lugar mais alto onde a palavra de Deus está estabelecida para você. E não há lugar mais baixo que Jesus já não desceu e sofreu no seu lugar. Não importa o seu problema ou a sua vitória, Jesus já passou por isso. Você está vencendo? Jesus já passou por esse caminho de vitória. Você está perdendo? Jesus já passou por esse caminho de perda. Ele desceu no lugar mais baixo, subiu acima dos céus, para que não haja limite para a sua fé hoje, em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e fala forte comigo. Ele desceu no lugar mais baixo, subiu no lugar mais alto, para que eu tivesse uma fé ilimitada. Por que Jesus foi tão intrépido quando ele disse: tudo é possível ao que crê? Porque ele sabia que ele iria no lugar mais baixo, e na sua ressurreição e glorificação, ele subiria no lugar mais alto. Diz que ele está, irmãos, Hebreus diz que ele está acima dos céus. Deus é chamado de Altíssimo na palavra de Deus. O Deus Altíssimo pegou o Filho dele e colocou acima desse Altíssimo. Para quê? Para fazer gracinha no céu? Não. Para criar para você um fundamento sólido da prática da palavra de Deus. Para criar para você ousadia. Para criar para você intrepidez. Para que você não tenha medo de nada. Nada, nada. Você não tenha medo de más notícias. Você não tenha medo de doença. Você não tenha medo de tragédias. Você não tenha medo de escuro, de barata. Você não tenha medo de bichos, de onça, de leão, de tigre, de assombração, do diabo, nem medo de você mesmo. Você é alguém liberto do medo. Porque o seu crer cria uma atmosfera onde os frutos do Espírito aparecem e governa a sua alma. Repete isso comigo. O meu crer, minha ação segundo a palavra, minha ação apropriativa, Deus fala e eu faço, Deus fala e eu faço, Deus fala e eu faço, eu sigo o vento, eu sou filho do trovão, soprou eu estou seguindo, parou de ventar eu parei, esse sou eu, aleluia. Então, Jesus pagou um alto preço para que você pudesse ter esse nível de existência. Uma vida em Deus, uma vida igual a de Deus. A palavra de Deus diz em Pedro que através das suas promessas, nós participamos da sua natureza. Quando você crê, você está participando da natureza de Deus. Esse corpo que você usa, você pegou emprestado ainda de Adão. Mas o espírito que você anda, ele nasceu da palavra de Deus, de uma semente incorruptível. Por isso, na verdade, você nunca mais irá morrer. Você tem vida eterna.
Seu corpo pode cair de você, mas você continua vivo eternamente. No exato lugar de fé que você está hoje. Por isso o tempo é tão importante. E o tempo está passando, irmãos. Assim, ó. O tempo está passando, está passando, está passando. Por quê? Porque o tempo é o útero da sua fé. O tempo é onde a sua fé pode crescer. Na eternidade não tem como mais crescer. Na eternidade você é do tamanho que você é aqui. Sua estatura espiritual aqui determina a sua estatura espiritual lá. Sua intimidade com Ele aqui determina a sua intimidade com Ele lá. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais íntimo você será por toda a eternidade. Quantos querem morar pertinho do trono aqui? Dá uma glória a Deus. E deixa eu te falar, querido, Deus não faz exceção. Isso não tem a ver com grande ministério. Isso não tem a ver com fama. Isso não tem a ver com visibilidade. Isso tem a ver com o seu coração rendido e apaixonado, amante da pessoa de Jesus Cristo. Ah, irmãos, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Muitos que você pensa que vão estar perto do trono, vão estar lá na entrada de Jerusalém. Muitos que você imagina isso aí, vão estar pertinho do trono. Porque Deus não julga como nós julgamos. Nós julgamos a aparência. Deus julga o coração. Estão os desígnios do coração que serão julgados no dia do juízo. Que nós teremos diante do Senhor Jesus. Não juízo final. Esse não é para nós. Esse é para quem se perdeu. Mas nós passaremos por um juízo. E receberemos uma recompensa. Agora, Pedro teve a revelação, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aquilo deu para Pedro, Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra, sobre esse entendimento, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Olha só o nível de revelação que Pedro teve, que ele pôde ouvir coisas que ninguém nunca tinha ouvido. Primeira vez que a palavra igreja aparece é aqui. Jesus era um mistério oculto em Deus nas eternidades, e a noiva dele é mais mistério ainda. Jesus era um mistério em Deus, e a noiva era um mistério em Cristo. Jesus estava escondido em Deus por toda a eternidade, o Verbo de Deus. Ele não era conhecido como Filho, era conhecido como Verbo, o Logos. E dentro do Logos tinha uma noiva escondida. E a primeira vez que ele fala sobre ela claramente é aqui. Pedro, sobre esta pedra, de entender quem eu sou, eu vou edificar quem você é. E as portas do inferno não prevalecerão. Agora, eu imagino que isso é grande. Quem concorda, diga amém. Eu penso que isso é algo forte, né? Edificarei minha igreja, né? Jesus abriu a boca, ele soltou algo que ele não tinha soltado nunca. Ele estava dizendo assim: ei Pedro, sobre esse entendimento eu vou revelar a minha noiva. Isso é tão forte em Efésios capítulo 5, que Paulo diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só. Aí Paulo para e fala assim: grande é esse mistério. Ou seja, ele não está falando de marido e mulher, ele está falando assim: grande é esse mistério. E eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tá, pastor, beleza, mas o que isso tem a ver com faxina? Porque eu já fui tão fascinado, agora eu estou no tempo da revelação, eu estou entendendo isso aí, ó. Deus está falando essas coisas comigo, está mudando a minha vida, eu estou crendo. Esses dias eu veio uma infecção, eu criei, ela saiu. Esses dias veio uma dor de cabeça, eu falei assim, sai, ela saiu. Esses dias eu preguei o evangelho para alguém, ele se converteu, expulsei demônio. Pastor, um dia eu estava no hospital, a pessoa estava morrendo, eu orei, ele ressuscitou.
Meu Deus, eu estou vendo que a oração em línguas funciona, eu estou vendo que a oração em línguas é uma chave para o avivamento, eu estou vendo que a oração em línguas é um crescimento, é um caminho de amadurecimento, é um caminho de conhecimento de Deus, é uma chave mestra que me leva em qualquer lugar no Espírito. Como é que você vem falar de faxina para mim, pastor? Já fui fascinado, tanto que alguém pode ser fascinado nessa terra. Será? Olha o versículo 21. Olha o que aconteceu depois da grande revelação. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Olha só, desde esse tempo, Jesus sempre foi honesto e contou tudo para eles, mas eles não entendiam, mas ele falava. Você pode não me entender, mas eu vou continuar te falando. Mas se você orar em línguas, você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Fala para o teu irmão, ora em línguas, você chega no mesmo lugar. O grande problema não é ouvir a palavra de Deus. O grande problema é praticar a palavra de Deus. Põe em prática. Jesus sempre foi claro. Olha o verso 11. Desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Olha o nó que ele estava dando na cabeça dos discípulos. Porque Pedro tinha acabado de descobrir que ele era o Messias. Yeshua HaMashiach, o Mashiach. Pedro havia acabado de declarar, gente, ele não é Jeremias, ele não é João Batista, ele não é nenhum dos profetas, ele é o Mashiach, ele é o Salvador, o prometido. Aí ele vem com esse papo aqui. Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer, que eu vou ter as chaves do reino. Meu nome não é mais Simão, meu nome é Pedro. Repete assim comigo bem forte. Agora que eu tive a revelação, forte igreja, meu nome não é mais Simão, meu nome é Pedro. E sobre essa pedra, sobre esse entendimento, ele vai edificar a igreja. Yes! Mais forte igreja. E as portas do inferno. Fala para o teu irmão, eu estou falando das portas do inferno, sou. Fala para o teu irmão, não prevalecerão contra a sua vida. Porque ele fala assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aqui ele mostra que o inferno pode ter porta que for. Eu tenho a chave que abra e eu tenho a chave que fecha. Aí Jesus, debaixo dessa unção de vitória, debaixo dessa unção de revelação, o inferno tem portas, mas eu tenho todas as chaves. O diabo abre, eu fecho, o diabo fecha, eu abro. Aleluia! Essa é a história de um vencedor. Toda vez que o inferno abrir uma porta, você tem a chave para fechar. O nome dessa chave é a revelação do momento. É o maná diário. É o falar de Deus hoje, dentro do meu espírito. Deus não fala por falar. Deus fala para te dar uma chave. E quando você entra na prática daquela palavra, aquela chave abre portas ou fecha portas. Apenas confie no Senhor, porque Ele tem tudo sob controle para você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí Jesus começa com essa conversa, lá no verso 21. E desde aquele tempo, começou Jesus Cristo, desde aquele tempo, a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Agora, para nós lendo hoje é fácil entender, porque a gente vai lá para frente e descobre tudo. A gente vai lá para o Apocalipse e já sabe o final da história, sim ou não? Agora imagina na cabeça dos discípulos, acabando de ouvir o que eles ouviram, agora ouvir que Jesus está vindo para Jerusalém sofrer e morrer. A cabeça deles deu um nó.
Então, para andar com Deus, você tem que abandonar a lógica do seu raciocínio e abraçar a mente operante de Cristo dentro de você. Para andar com Deus, você tem que deixar o seu raciocínio como guia e ter a sua fé como guia. Pastor, mas eu vou deixar minha mente vazia? Não, se você fizer isso, o diabo vai entrar nela. Você tem que pensar, você tem que exercitar o seu pensamento, você tem que se posicionar no seu pensamento, mas pense, diz Romanos 8, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você não pode ficar zen, né? Eu vou meditar aqui, vou deixar minha mente vazia. Isso é budismo, isso não é cristianismo. Vou deixar minha mente vazia para ouvir a voz de Deus. Meditação. Aí você senta. O que você está fazendo, fulano? Eu estou meditando. Não, meditando não é isso não, meu irmão. Meditar é sentar nos pés do Espírito Santo, receber a revelação e pensar segundo aquela revelação. Fala para o teu irmão, Deus não pensa por você. Então não deixe o diabo pensar por você. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus te deu a mente como uma faculdade própria. Você é que pensa. Deus ilumina o seu espírito. E você decide reprogramar-se segundo o que Deus diz. Ah, vou deixar aqui, vou ficar aqui de boa, Deus vai falar comigo. Não, não é assim não. Você fica lá orando em língua, nunca perca o controle da sua mente, nem das suas emoções, nem da sua vontade. Porque senão você seria uma marionete na mão de Deus, como você foi na mão da religião. Muitos aqui foram marionetes na mão da religião. De acordo com os dedinhos dos líderes balançavam, você dançava. Agora Deus libertou você disso. E agora? O que eu faço? Eu quero voltar para a prisão. Eu quero ser marionetado de novo. Não. Agora você vai ter tempo com Deus. Você vai orar em línguas. Você vai meditar na palavra. A revelação virá. E você vai ser um homem que pensa como Deus pensa. Mas pensar não é um substantivo. Pensar é um verbo. Sou eu que faço. O Espírito me ajuda, mas sou eu que me transformo. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas de você, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os programas de televisão que você assiste. Fala para ele sério, mas fala sério, fala assim para ele. Assista o mínimo possível de jornais. Sabe, assim só para você ficar mais ou menos atualizado. Porque se você ficar bebendo aquele esgoto de incredulidade, né? Aí aparece lá, campanha contra o câncer de mama. Aí eles vão explicar o câncer de mama, e molha o peito da mulher, e mostra como é que o câncer aparece e tal. Aquilo vai construir na cabeça da mulher. Aí o diabo, o diabo joga uma seta, aparece um caroço. A mulher, ai, meu Deus. Meu Deus, qual a primeira palavra que vem na mente dela? Devia ser assim, a primeira palavra devia ser do jeito que veio vai sair, porque eu sou sarada. Mas quando a mente não está renovada, além de ela não pensar isso, ainda corre para o hospital e gasta R$3.000 de exame. Então, depois da revelação do Messias, Jesus estava dando aqui agora o caminho pelo qual tudo isso ia acontecer. Como seria possível as chaves do céu ser nos entregue? Como seria possível nós vencermos as portas do inferno? Como seria possível termos uma identidade trocada, uma natureza transformada? Apenas pela obra da cruz. Então aqui uma sequência, não mudou de assunto. Olha para a sua Bíblia.
Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora, olha só quem chamou ele particular, gente. O mesmo cara que teve a grande revelação estava agora influenciado por Satanás. Quer te provar essa noite que você não pode parar de orar, porque você chegou num lugar. Porque o que te levou nesse lugar é o que vai te manter nesse lugar. O que te levou nesse lugar é o que vai te tirar desse lugar e te levar a um novo lugar. O que gera o avivamento é o que sustenta o avivamento. Quer te mostrar agora como é perigoso você encontrar uma colmeia e achar que aquilo é a última Coca-Cola do deserto. Não, seja humilde e continue caminhando. Se ele disse que eu sou Pedro, se ele disse a chave dos céus, se ele disse as portas do inferno, se ele disse que da minha identidade, agora ele está falando que vai morrer. Tem alguma coisa boa aí. Deus é bom. Deus é bom. Deus nunca te deixará confuso. Ah, mas Deus falou isso, agora está falando isso. Como é que é isso? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. A cruz era a chave principal do que Jesus tinha dito. Eu não vou poder tirar essa natureza velha e te dar uma nova sem a cruz. Eu não vou poder te dar as chaves do inferno sem a cruz. Como é que você vai receber revelação se eu não morrer e ressuscitar? Você vai continuar morto espiritualmente. Por isso que Jesus disse aqui no verso 21. Dos principais sacerdotes e escribas, seja morto. Ele contou tudo, só que eles não entenderam. E ressuscitado no terceiro dia. Jesus poderia perguntar assim para ele, qual parte do versículo você não entendeu? Porque Pedro disse assim para ele, verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. O choque foi tão grande com a revelação, a nova revelação. Tem revelações que te fazem dançar, meu irmão, mas tem revelações que te deixam chocados. Ontem eu tive uma revelação de Deus que eu fiquei chocado. Eu fiquei em choque. Quase que dizendo assim, não, acho que isso é coisa da minha cabeça, mas eu sei que foi o Espírito me ensinando. Não vou entrar nisso agora não. Ministrei lá no grupo ontem. Mas a revelação de Deus vai te fazer dançar, mas vai te confrontar e te deixar chocado. E Pedro reprovou Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aparentemente, um amigo dizendo para outro amigo, uma coisa normal, não vou deixar você passar por isso, eu te amo, como que você vai sofrer? Cabeça de Pedro, ainda que ele teve a revelação, ainda era natural, como é que você vai sofrer, passar por essa vergonha toda? Você percebe que os discípulos sempre se entristeciam pela morte, eles nunca se rejubilavam, porque ele ressuscitaria, porque eles não criam. Verso 23, olha a faxina. Fala para 3 pessoas perto de você, olha a faxina, meu irmão. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Primeiro, fala irmãos, primeiro, ele te diz, não foi carne e sangue que te revelou. Segundo, ele te diz, arreda Satanás. Então, mesmo depois de uma grande faxina, de uma grande revelação, a faxina vai continuar. É um ciclo. Faxina, fundamento, construção, manifestação. Faxina de novo, fundamento, construção, manifestação. Mais faxina, mais fundamento, mais construção, manifestação. Mais faxina, mais fundamento,
mais construção, manifestação, mais faxina. Olha o que ele diz aqui no versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer andar comigo, tem que esquecer o entendimento natural, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Hoje é fácil para a gente entender. Olha, imagina um discípulo ouvindo aquilo. Mas ele falou que ia edificar a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Agora está falando que vai para a cruz, vai morrer. E que nós também temos que tomar a cruz. Não tinha nada mais vergonhoso naquela época do que tomar a cruz. A morte mais vergonhosa era a da cruz. Era extremamente humilhante. Irmãos, a cruz é humilhante, a cruz é injusta, a cruz é dolorosa, mas a cruz é vitoriosa. Porque é a cruz que vai pegar essa alma complicada sua, torcer ela e trazer ela sujeita ao Espírito. E ainda que na sua mente você não está entendendo nada, aqui você sabe que Deus falou, e você pode, mesmo sem entendimento, se firmar numa palavra até o fim, enquanto a cruz opera a mortificação da sua carne. Não discuta com Deus, o assunto aqui é o mesmo, não mudou. Aqui é uma coisa só. Verso 25: porquanto quem quiser salvar a vida da alma, vida aqui é psique, quem quiser salvar a vida, o seu psique, vai perdê-lo. Não, eu é que sei. Não. Não é assim como Deus falou, não. Eu vou fazer como eu penso que é que deve ser. A Bíblia diz que você vai perder sua alma. Porque a alma não foi feita para governar a si própria. A alma foi feita para expressar os pensamentos de Deus. Para de fazer o que você pensa que está certo. E aprende a se firmar em fé, só isso. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: você pensa demais, irmão, esse é o seu problema. Dá uma sacudida nele e fala assim: se você pensasse menos e cresce mais, a sua história ia ser mais rápida com Deus. A velocidade que você toma a cruz e segue o que Deus te diz, é a velocidade que você imprime no seu espírito. Por isso Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira. Tem gente que não corre a carreira, ele se arrasta na carreira. Por quê? Porque ele decidiu dar voz à alma. E aí ele se cansou, o fardo ficou pesado, porque ao invés da graça, agora ele tem lei, justiça própria. Ele está certo em tudo, está todo mundo errado. Ele já passou por 10 ministérios, esse é o 11º. Ele já está assim, igual um camelo, que não consegue carregar mais. De vez em quando ele vê os homens espirituais passando. Aí ele pensa: Deus, por que não funciona na minha vida? Sabe o que é o pior disso, irmão? É que você vai ter que jogar tudo isso fora depois, vai doer mais ainda. Então começa a jogar fora agora. Para que você vai juntar lixo para amanhã você jogar tudo fora? Decida agora ser completamente dependente do Espírito Santo, completamente guiado pelo Espírito Santo, completamente firmado na palavra de Deus. Não carregue mais nada a não ser uma palavra. Tem uma música que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo trabalho.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Olha só. E o teu trabalho é descansar. São estes os velozes no espírito. Quem põe a alma para dormir, põe o espírito para correr. Repita isso para o irmão que está ao seu lado. Quem põe a alma para dormir, libera o espírito. Quem põe o espírito para dormir, e se afasta de uma vida de fé, acorda a alma. Fala-se, desperta os sentidos naturais e passa a fazer a obra por si mesmo. Aí passam-se os anos, o cara está com pressão alta, o cara está com taquicardia, o cara está doente, está depressivo, o cara não aguenta conversar com as pessoas. Muitos abandonam o ministério, ficam lá sentados na cadeira, não quero saber de igreja mais nunca na minha vida. Vou ficar sentadinho ali. Sendo que estar na vontade de Deus é uma diversão. Fazer o propósito de Deus é uma alegria para a sua vida. Você foi criado para um propósito, e esse propósito é a sua plena realização. Você foi criado para um propósito, e esse propósito é a sua plena realização. Posso ouvir um grito de vitória? Então sacode o seu irmão e fala para ele assim: nega a sua alma, rapaz. Para de achar, para de argumentar, para de murmurar, comece a adorar, crer. Levanta as suas mãos, o que o meu Deus diz é, e pronto. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. O que o meu Deus diz é. Aí, Senhor, mas eu não estou entendendo. Aí Ele te diz assim: o que você não entende agora, entenderá depois. Deixa eu trabalhar. Esse livro aí não foi você que escreveu, foi eu que escrevi. E na página atual do livro, agora você vai morar na igreja lá do Vicari, em Goiânia. Foi eu que escrevi isso. Na página atual do livro, você vai trabalhar lá no tribunal. Você vai ser uma intercessora. E depois calma que eu vou te revelar. Eu não vou te revelar tudo de uma vez, porque é de fé em fé, de glória em glória. O problema é que quando você recua, você não recua para os capítulos anteriores, você recua para a alma, você recua para fora do livro. Ah, eu vou voltar para aquela igreja. Já viu quando você volta para aquela igreja? Nunca mais é a mesma coisa. Porque você mudou, aquela igreja mudou, e quando você volta, nada era como foi. Quem sai do propósito de Deus encontra o nada, encontra o vazio. Ah, eu vou voltar para lá porque lá estão falando que você é pastor em 1 ano. Vai, depois você me conta. Volta. A vida espiritual não tem retrocesso. Paulo disse: eu esqueço o que passou, porque não existe mais. E eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Você tem que esquecer e avançar, esquecer e avançar, esquecer e avançar, esquecer e avançar. E o caráter de Cristo vai sendo formado em você. E o poder de Deus vai começando a jorrar da sua vida. A realidade espiritual, irmãos, nós precisamos de realidade espiritual. Nós precisamos de textura da unção, da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos ser alguém tomados pela glória, cheios do Espírito Santo.
que falam não de um livro que leu, de uma doutrina que aprendeu, de um diploma, de um curso, que falam de um lugar no Espírito que é experimental, que é vida, que é vivência, é prática. Ali eu estou negando a minha alma, ali eu estou tomando a minha cruz, ali é o meu altar, ali eu estou morrendo, e eu morro hoje, e eu morro amanhã, e eu morro depois de amanhã, e a morte é cada vez maior na minha vida, e quanto mais a morte é maior na minha vida, mais o próprio Deus é Deus na minha vida. Quando a Bíblia diz de fé em fé, é a mesma coisa dizer de morte em morte. Davi disse: como trarei para mim a arca de Deus? Colocou a arca nos ombros. Eles davam 6 passos, sacrificavam. 6 passos, sacrificavam. 6 passos, sacrificavam. 6 passos, sacrificavam. Por que 6? Porque 6 é o seu tempo. Sete é o tempo de Deus. Davam 6 passos e paravam no lugar do homem. Agora, mata, Senhor. Por isso que aquela música, que ele cresça, que eu diminua, está errada. Aquilo é Velho Testamento. Novo Testamento não é que ele cresça e eu diminua. Ele não tem como crescer mais do que ele já é. Eu não tenho como crescer ou diminuir. Eu tenho como morrer. O meu crescimento é o crescimento dele dentro da minha alma, pela edificação do Espírito. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Tem uma cruz na sua vida? Ah, tem. É meu marido. Então você não sabe nada do que é cruz ainda. A pastor Francinaldo, minha cruz. Isso é o capeta que fala no seu ouvido. Quando você chama as pessoas de cruz, você está fazendo igual o diabo. Você está falando: oh, sua cruz. Fulano é minha cruz. Não existe isso na Bíblia. Cruz é o que você faz com a palavra que Deus te dá. Cruz é o quanto você vai longe na sua agressividade em crer. Cruz é o quanto intrépido você se torna diante do nada, mas dá o passo. Pessoas que te fazem sofrer são usadas por Deus para que você vá para a cruz. Mas elas não são a cruz. A cruz não penetra nelas, penetra na sua carne. Paulo disse: eu tenho um espinho na carne de Timóteo, gente, mas como é que esse espinho me atrapalha? Foi? Eu tenho um espinho na carne de Lucas, foi? O espinho era onde? Na carne dele. O espinho nunca é o outro, o espinho é na sua carne. Agora, o dia que sua carne morre, o espinho perde o efeito. Está doendo porque a carne está viva. Mata a carne que o espinho não tem mais efeito. No lugar de amargurar, no lugar de retroceder, você vai andar em amor, você vai andar em perdão, você vai dar a segunda face, você vai andar a segunda milha, de você fluirá o amor de Deus. Verso 26, estou terminando. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta você ser um cara que ganha tudo, mas não ganhou si mesmo? Não ganhou nada. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui está o galardão, ó. Galardão é o quanto da cruz pôde operar em você. Você não vai ser galardoado pelo dom que você tem. Ah, eu canto muito bem. Deus te deu de graça isso. Eu prego, isso é dom. O galardão vem no dia a dia.
O galardão vem segunda-feira à tarde, terça-feira à noite. O galardão vem na madrugada. O galardão vem quando alguém precisa de você, você não quer acudir, mas o Espírito Santo diz: socorre o meu servo, socorre a minha serva, e você obedece. Salvação está ligada com graça, galardão está ligado com obras, que você executa pela graça, mas você executa. Vamos continuar lendo. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Está falando aqui do Pentecostes. Agora, qual que é o produto final? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui Jesus chegou no topo da sua maturidade. E 3 homens puderam ver o que é alguém maduro. Jesus se transfigurou. Seu rosto brilhava como o sol, suas vestes brancas como a neve, como luz. E você vai deixar a religião parar você? Você vai aceitar uma proposta financeira? Você vai aceitar uma proposta ministerial? Você vai perder isso aqui? Daqui a pouco tem mais faxina para Pedro, coitado. Então disse Pedro a Jesus, verso 4: Senhor, bom estarmos aqui. Olha a revelação de Pedro, gente. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo de uma nuvem uma voz que dizia: cala a boca, Pedro. Estou parafraseando. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ninguém vai ouvir aqui você não, você vai ouvir ele. Tá, a faxina não para, irmão. Pedro vivia tomando taca, porque Deus vai te ajustando. Nesses momentos, né? Você está lá, aí você tem a revelação. Pedro pensou assim: agora eu tive a revelação, quer ver? Senhor, eu quero a palavra, por favor. Acho que Moisés e Elias olharam para ele assim. E Jesus não, Jesus é amigo deles, né? Jesus, fala, Pedro. Vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser sua, uma para Moisés, outra para Elias. Está tudo resolvido. A gente traz Israel para cá, todo mundo se converte, vai ser um avivamento. Na conversa. Aí o pai entrou numa nuvem no meio da conversa. Ninguém viu ele, mas ele entrou. Ei, Pedro, você nem sabe o que te aguarda, rapaz. Este é o meu filho amado, e tudo que eu faço em cima do que ele diz. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra criadora de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Fique quietinho, Pedro. Aí Moisés foi embora, Elias foi embora, o pai foi embora. Diz assim o texto, olha para mim. E levantando eles os olhos, a ninguém viram, somente a Jesus. Chega uma hora na sua vida que você não vê ninguém e nada, você só vê Jesus. Esse é o objetivo da faxina, tirar toda a visão dupla, toda a visão turva, tirar de você a lei e os profetas,
e revelar a você que leis e profetas, e até o Novo Testamento, tudo se resume em uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, por que Deus está me fascinando tanto? Porque você ainda tem olhos para o pecado, você tem olhos para a fama, você tem olhos para o dinheiro, você tem olhos para isso e para aquilo, você ainda pensa em se divorciar, você ainda pensa nisso, pensa aquilo, você murmura, os seus olhos são, você está cheio de olhos. Mas eu vou te levar para o monte da transfiguração. E tudo vai desaparecer. E levantando eles os olhos, viram somente Jesus. Quem vai orar mais em línguas? Vamos terminar falando essa frase. Diga assim: a oração em outras línguas, faz assim com a mão, é um veículo que me leva em toda a história de Deus para a minha vida. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Amados, Deus tem nos dado um desafio. E realmente eu creio que nós não estamos mais na lei. Fomos libertos da lei. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o nosso desafio hoje, em relação a finanças que eu estou dizendo, é levantar em Goiânia, no Ouvir e Crer de Goiânia, no Brasil, nas nações, pilares financeiros. O que é um pilar financeiro? É alguém que bebeu dessa visão a tal ponto, que se apaixonou a tal ponto, que ele quer ser um dos sustentáculos financeiros dessa visão. Sabemos que enviar um missionário, sustentar uma igreja, sustentar um pastor, enviar uma equipe para a Europa, uma equipe para o Chile, tudo isso é finanças. E você pode ter o privilégio de ser um pilar financeiro desse ministério. Pastor, quanto eu devo dar? Não, você tem N opções, querido. Está aí no site. Há N opções. Você pode começar com R$100 por mês, 200, 300, 400, 500, 1.000. Enfim, você pode começar com 50. Mas, se o Espírito de Deus te mover a participar conosco, eu tenho feito esse trabalho aqui na igreja, e tem sido assim maravilhoso. Eu tenho reunido grupos pequenos para tratar desse assunto, e como os irmãos têm respondido no quesito ser um pilar financeiro. E olha, meu irmão, se o Espírito te mover a ser um pilar financeiro nesse ministério, saiba, esse dinheiro, número 1, não fará falta para você. Número 2, é uma honra ao Senhor para uma visão do Brasil. Número 3, você terá uma colheita sobrenatural. Eu te desafio a ser um pilar financeiro, não de placa Ouvir e Crer, não de Heber, eu não sou nada. Um pilar financeiro de uma visão, vida no Espírito, hora após hora, oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra, igreja orgânica, onde cada um flui no seu chamado, cada um cumpre o seu chamado. Gente, nós precisamos levar essa visão para o Brasil e para as nações. Isso passa por finanças. Eu declaro que o Senhor vai te guiar nisso. E se o Espírito tocar você, e eu creio que Ele está tocando, seja bem-vindo como um dos pilares financeiros, dentro do que você pode, não dentro do que você não pode. Ah, pastor, eu já sou membro de uma igreja, lá eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu não estou dizendo para você parar de ofertar na sua igreja. Eu estou falando de uma visão. Hoje, nós cremos em missões, vida no Espírito.
levarmos missões para a vida no Espírito. Quantos missionários do campo, gente, morrendo de enfermidades, oprimidos pelo diabo, foram forjados por um sistema e com o tempo se enfraqueceram, estão escandalizados, desanimados, muitos voltam para casa. Mas nós sabemos que quem mergulha em vida no Espírito se torna indesistível. Participe conosco, seja um pilar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo que você semear, Deus vai te honrar.